Renato Opsblum, o que você traz para a gente hoje, meu amigo? Bom dia, Charles. Bom dia, Veloso, Patrícia, Nai. Mas vamos lá. O que a gente tem na pauta aqui? Primeiro, já que o assunto IA é sempre pauta obrigatória, nós temos a regulação que vem na sequência. Isso é certeza, só a questão aqui de muito pouco tempo. Nós temos aí o AI Act europeu, já aprovado, já em implantação. Temos leis na China, leis em Estados americanos, executive orders do Biden em cima disso, países latino-americanos trabalhando, mas no Brasil isso está bem avançado. Nós temos o principal projeto, que é o 2338, que já foi aprovado na Câmara, indo para a pauta da plenária do Senado, ao que tudo indica, no mês que vem, era para esse mês, mas foram autorizadas mais 5 audiências públicas, há muita colaboração, muita pressão, muitos elogios, mas muitas críticas também, muitas questões técnicas, mais ou menos como aconteceu na LGPD, só que de forma muito intensa. Tenho participado ativamente desses estudos e é difícil você ajustar. O Brasil deve seguir um modelo híbrido, modelo de regulação setorial, regulação central e regulação de risco, e também regulação tecnológica ao mesmo tempo, o que é positivo. E, ao que tudo indica, devemos ter uma dinâmica aí também nos órgãos administrativos. Vamos ter um órgão central que vai regular o macro, que é o Sistema Nacional de Inteligência Artificial, e depois questões laterais por setores, provavelmente usando a estrutura das agências. A notícia dessa semana é que na última versão do PL foi incluída a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, como a autoridade central de inteligência artificial no Brasil, se for aprovado desse jeito. E muitos me perguntam, meus alunos também questionam, o que você acha, tal. Eu acho que nessa toada de tecnologia de evolução muito rápida, esse é um grande ponto, o tempo, né? Não é mais uma mudança de tempo, na verdade um tempo de mudança, mas uma mudança do tempo. Tudo que nós pudermos aí fazer para que nós tenhamos uma regulação no tempo adequado, isso é positivo. Como a NPD já tem um viés em proteção de dados, e IA envolve muito dado, então fica mais fácil do que constituir do zero alguma autoridade. Então, por esta justificativa, acho que seria a melhor opção neste momento. E as regulações setoriais, com base nas agências, cada agência terá a sua atuação específica, como vai acontecer nos Estados Unidos, na Executive Order do Biden, né? Cada agência americana tem que ter o seu AI Officer, né? DAI Officer. Então, essa novidade recente, de 2, 3 dias atrás, a inclusão da ANPD. Os debates continuam, a regulação é bem pesada. Eu fiz um comparativo outro dia, pessoal, com o Código Civil brasileiro. Então, eu peguei o AI Act puro, sem os anexos. Só o AI Act europeu dá 450 páginas, 50 e poucas páginas, mais ou menos, por aí, alguma coisa por aí. O Código Civil brasileiro tem 600 e poucas páginas. Se a gente colocar os adendos, dá 10, 12 vezes mais. Aqui no Brasil, o comparativo seria 2 ou 3 vezes mais o Código Civil brasileiro, para a gente ver a importância e a abrangência da regulação que a gente vai ter. Como tudo envolve uma imprevisibilidade, uma imperfeição, uma dificuldade de confirmação, e tudo isso num tempo muito curto, mudando aí a sociedade, a regulação vai vir com muita força e com muito protagonismo. Então, deixem isso no radar, é sempre algo que a gente deve manter. Inclusive, nesse tema, tem a notícia também dessa semana, que está bem polêmica, fiz um vídeo, até vou postar agora de manhã, que é com relação à Meta estar usando os nossos conteúdos para treinamento, né, da sua inteligência artificial. E aí tem alguns pontos interessantes. Primeiro ponto é como desativar isso para quem quiser, e são 8 ou 9 passos, então há uma boa dificuldade em desativar isso. Tem até alguns estudiosos, alguns profissionais dizendo que há uma violação à LGPD. E tem um outro ponto que é, será que adianta alguma coisa desativar? Esse foi o meu contraponto no vídeo que eu vou subir agora. Porque nós temos hoje tantas presenças ao mesmo tempo nas redes, que mais cedo ou mais tarde isso vai treinar alguém que reposta, né? Então eu coloquei ali, por exemplo, vou proibir o uso do meu conteúdo que eu posto, mas e o conteúdo que eu postei alguém replicou?
né? Como é que fica? Isso vai entrar de forma lateral também, se a pessoa não fez essa desabilitação. E aí sim nós podemos ter questões interessantes na gestão do tratamento de dados pessoais. Note a conexão de dados com IA, que é um exemplo direto aqui, objetivo e bem prático. A gente tem também uma questão curiosa com relação, eu trouxe bastante isso, com relação a neurodireitos. Nunca trouxe essa pauta aqui nos Trend News, mas vou trazer agora, até porque eu assumi recentemente no Instituto dos Advogados uma comissão que trata de novas tecnologias, neurodireitos e inteligência artificial. E por que tocar nesse assunto neurodireitos? Semana passada, uma empresa suíça, coloquei também nas minhas redes, ela abriu para a universidade que quiser no mundo, começar a pesquisar remotamente organoides, neurônios, 16 neurônios, né, biológicos, colocados em rede e com injeção de eletricidade. Isso para conseguir ter um processamento mais efetivo, e é curioso isso, né? Do ponto de vista orgânico e ao mesmo tempo digital, essa mistura toda. E segundo está naquela notícia, parece que 1 milhão de vezes mais econômico, porque não usa tanta energia, etc. Enfim, até mais sustentável. Quando a gente fala em neurodireitos, a gente já começa a falar na possibilidade de, vou usar até o termo da LGPD, de tratar sinais ou dados que vêm dos nossos pensamentos, dos nossos cérebros. E aí, outro dia um aluno meu também falou, mas isso está muito longe, etc. Eu falei, não está longe. Vamos dar um exemplo bem prático agora. A gente tem uma lei, a lei da interceptação de dados, interceptação telefônica, que é a lei 9296 de 96, lá no artigo 10A, está escrito o seguinte, quando a gente participa de um ambiente, de uma reunião como essa, por exemplo, o participante ele pode gravar e não há ilicitude nenhuma nisso. Como está de fato gravando aqui, mas é uma questão da plataforma e das nossas regras. E tem lá no 10A dizendo o seguinte, que quem está participando também desse ambiente, se tiver alguém ali emitindo sinais eletromagnéticos, esses sinais podem ser capturados por quem está presente naquele ambiente. Então, a gente pode inferir, vou usar até o termo novo aqui da IA, termo jurídico dos projetos de lei, nós podemos inferir esses dados eletromagnéticos e capturar esses dados, só que a partir daí nós vamos capturar outros dados também, e isso não tem ilicitude criminal com base no artigo 10A. E aí um aluno meu também comentou e falou, olha, mas tá bom, Renato, mas como é que eu vou capturar esses dados? Que tipo de dados são esses? Eu dei 2 exemplos, olha que interessante. A gente pode usar a inteligência artificial hoje para analisar, por exemplo, os meus traços, as minhas expressões aqui nesse ambiente. Então, o Renato está falando com um semblante mais sério, mais engraçado, por exemplo, olhando mais para a esquerda, para a direita, com mais ou menos expressão. E a partir disso, hoje, nós temos aí vários insights, várias interpretações possíveis, até se o Renato está mentindo ou não. Aquela questão do polígrafo hoje é substituída em tempo real por qualquer aplicativo. Isso não tem ilicitude. O outro exemplo que eu dei foi o seguinte, vamos usar o exemplo Nicoleles, nosso grande cientista, que começou antes dos dispositivos de implante cerebral do Elon Musk. Se nesses dispositivos nós identificamos aqui, normalmente esses impulsos elétricos são abertos, não são protegidos, nós conseguimos capturar um impulso, por exemplo, de o cérebro mandando um impulso elétrico para o braço mexer. Isso não seria ilícito. Mas será que está certo? Será que isso não deveria ser ilegal? Então, do ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, sim, eu precisaria encaixar numa base, dependeria do consentimento, porque a minha interpretação é que é um dado sensível. Mas do ponto de vista criminal, não. Mas será que isso deveria ser crime? Nós vamos chegar no momento em que, provavelmente, a resposta, sim, isso deveria ser crime, como várias situações ou circunstâncias de uso da IA também deveriam e poderão ser crimes. Então, eu queria trazer aqui esse panorama aqui de sinais, de sinais eletromagnéticos, a questão da IA, a questão dos organoides, a questão também dos neurodireitos e da regulamentação que está vindo aqui com muita força. E nós teremos aqui muitos trade news ainda para detalhar o que vem na regulamentação, que é muito extensa, como eu mencionei aqui, que trata de princípios, trata de riscos, trata de tecnologias e trata também de setores. Ainda vai mudar bastante, mas vamos acompanhar até novembro, tudo indica que até novembro
o Brasil vai ter uma lei muito forte aqui de inteligência artificial conectada a dados. E um último ponto, tudo indica também que até novembro nós tenhamos aqui já as aplicações das primeiras multas envolvendo violação da LGPD, multas pesadas que podem chegar em 2% do faturamento ou até 50 milhões de reais, que também está no projeto de inteligência artificial, mas eu acredito que isso deva ser mudado, como aconteceu na Europa, essas multas foram aumentadas. Vamos aguardar e acompanhar o que vai acontecer. Prazer estar com vocês aqui. Devolvo ao querido Charles Schweitzer. Mas calma aí, Renato, você não vai fugir sem antes responder uma pergunta regulatória. Eu quero saber se nessa pelada aí com o Renato Grau, goleiro paga ou não paga para jogar? A gente recebe, hein? Às vezes o pessoal paga para jogar, hein? Olha. Boa, boa. Você tá naquele goleiro de aluguel. E sabe, Charles, que tem até tem alguns aplicativos, inclusive, aqui, para ofertar goleiros no mercado. Claro que às vezes não é mais tão difícil quando eu comecei a jogar, com 17 anos, lá em 84, 85. Naquela época ninguém queria ser goleiro, os campos eram ruins, não tinha grama no gol. Hoje é tudo sintético, é gostoso. Hoje você tem uma valorização na profissão de goleiro, então fica Ô, Renato, e quando defende pênalti de jogador profissional? Vale mais, né? Deu uma inflacionada agora, né? Dá uma inflacionada no passe, né? Aí eu tenho que fazer o que o Charles falou, tem que colocar nas redes sociais. É isso. O Renato Opsi-Blum, ele vai inaugurar o método de pagamento dentro do aplicativo Goleiro de Aluguel em Bitcoins agora. É isso. Boa ideia. Legal, obrigado, Renato. Agora